Fala galera, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Augusto, eu sou aqui do Papo de Médico, tá bom? Aqui do grupo Medicoff. Hoje a gente trouxe o Kaique, que é residente da Gastro, do HC. O Kaique vai falar um pouco com a gente escolheu um tema aqui para falar, né? Porque o que a gente vai falar numa roda de cirurgiões, né? Então, a gente resolveu falar sobre um tema bem que eu acho que interessa bastante o pessoal que está prestando prova de residência, que é o nosso foco. Então, a gente escolhe temas relacionados sempre. E o tema de hoje vai ser a verdade e nua e crua. A verdade nua e crua não ficou legal, enfim. A verdade nua e crua da residência médica de cirurgia. Vocês estão preparados? Principalmente da USP, né? Está com a gente também aqui o Felipe, da Gastro. O Matheus, da Gastro, como sempre. Então, é isso aí, galera. Vamos começar. Bem-vindo aí, Kaique. Obrigado, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Kaique, você fez a residência de cirurgia geral lá na HC, né? Como a gente sabe, né? Já apresentei você. Como é que era, assim? Você que veio de fora, você não fez faculdade lá, como que você encarava a coisa antes de ter entrado no HC? E como que foi o choque da realidade, assim? Como que foi Onde foi que ver o você negócio fez por dentro? faculdade? Eu fiz faculdade em Salvador, eu sou da Bahia. Fiz faculdade na Escola Baiana de Medicina. É uma faculdade privada lá de Salvador. E vim fazer prova aqui em São Paulo com uma visão totalmente fantasiada do que era residência em cirurgia geral aqui. Eu fiz muitas provas na época, prestei 7 provas. E lógico que a primeira opção sempre acaba sendo o HC por tudo que a gente ouve falar e nossas referências de médico, de professor fora também acabaram fazendo residência por aqui. Então a visão que eu tenho, ou que a maioria das pessoas tem, pelo menos eu acho, é uma visão bem fantasiada da realidade. Que você estava esperando, assim? Você fala fantasiada, mas em que sentido, assim? Qual que era a sua concepção, vai? Sem falar o que era fantasia e o que era verdade, para não acabar com o mistério logo no início. Mas assim, o que você achava que você ia encontrar? Então, existe uma questão muito grande relacionada ao nosso instituto, que por ser de um hospital terciário, a gente acaba que tem cirurgias muito grandes e opera poucas cirurgias mais simples, entre aspas. E já na minha entrevista, eu lembro que um dos professores nossos falou bem assim, você quer passar aqui? Eu falei, quero. Aí ele, você sabe que você não vai operar nada. Aí eu falei assim, sei, mas eu não imaginava que realmente isso seria verdade. Ele tá exagerando. Mas não é assim, a gente até que opera, mas principalmente por conta dos hospitais secundários que a gente tem. E no meu ano abriu o hospital que a gente não tinha, acho que na época de vocês não tinha, o hospital de Barueri, que lá é um hospital basicamente focado em a gente operar coisas pequenas pro R1 e pro R2. Tipo Explica aí, vesícula, hérnias, apêndices, laparos normais. Esse estágio eu não tive, em Barueri. Não. A gente só tinha no HU, né? Hospital Universitário, lá no Butantã. Tem que continuar com o HU. E você, Matheus? Você também não tinha feito lá, né? Não, eu fiz na UFRN e E realmente, assim como lá também na Bahia deve ser, os melhores professores, assim, os cirurgiões referências da cidade, eles vêm de São Paulo, né? Unifesp, USP. E eu lembro, tem um professor lá que a gente falava, professor, a gente vai tentar a prova tal. Será que a gente consegue passar? Aí ele falou, se sobrar vaga, se as pessoas da casa não preencherem todas as vagas, mas é uma realidade que veio mudando, né? Isso daí. E daí eu fiz a cirurgia geral no HC, mas assim, você não opera como quem faz em serviço outros serviços públicos que não tem uma subespecialidade tão forte, né? Então, não, assim, mas você acaba operando mais consciente, né? E você, assim, defendendo assim o serviço, você não sai fazendo sem apêndice, sem vesículas, não sai realmente, como algumas pessoas dizem que fazem por aí, que nem sempre é verdade. Porque eu já conversei com residentes de vários outros serviços, e falei, não, também não é assim, a gente não opera tanto não, a gente é muito papado. Então a gente opera pouco, mas assim, eu acho que acaba saindo bem formado. Eu Não, tinha. talvez não seja preciso, né? Operar tanto quanto as pessoas Eu acho que não é acham. preciso. Pro Principalmente apêndice, cirurgia simples, pra né? vesícula, não são Obviamente. 100 procedimentos a Acho que, curva, né? eu Não acho que a são. curva de cirurgias mais complexas e você saber indicar, talvez acaba sendo mais importante.
Mas, Porque demora pra você entender isso. com certeza, Que volume não é qualidade. com certeza. Primeiro você entra naquela vontade de operar, quer aprender técnica, que operar, e você vê que seu volume pessoal não está sendo batido, e aí você entra em crise, mas depois você vê que você não precisa operar 30 vesículas para fazer uma vesícula bem feita. Não Mas precisa de Se volume 100 fosse apêndices. qualidade, a gente não recebia tanta lesão de via biliar dos hospitais de fora. É, exato. No HC tem centenas, milhares de pacientes com lesão de via biliar, que o pessoal acha que vesícula é cirurgia simples, e vai pra lá, acaba em transplante, uma simples cirurgia de vesícula, né? Sim. Mas assim, também, mesmo quem fez faculdade lá, me tomo como exemplo, a gente tem, mesmo que esse formulário tem uma visão fantasiosa sobre a vida do residente, sobre o que é ser residente. Porque a gente só tem a percepção real da residência médica quando a gente está fazendo a residência médica. Então, a gente não vê, sei lá, 90% do trabalho que o residente tem, o interno não vê. O interno vê aqueles 10% que é o tempo de convivência que ele tem com o residente. Ou seja, em alguns estágios em que a gente faz determinadas coisas. Então, mesmo a gente tem uma visão um pouco mais fantasiosa sobre o que a gente faz. E, assim, eu acho que toda residência, assim, é muito mais fácil a pessoa contar um ponto positivo, assim, querer se vangloriar de alguma coisa quando ela está em determinada situação, querer contar as coisas boas do que ela tem feito, do que contar as coisas que não são tão boas assim. Então, eu acho que é uma coisa natural você querer defender a sua formação enquanto profissional. Então, assim, quando a gente vê assim, mas vocês não operam nada, a gente faz não sei quantas mil cirurgias, eu acho que há exageros em todos os lados, entendeu? Sim. Assim como a gente também exagera algumas coisas quando a gente acaba falando, fala, porque eu entrei em tal cirurgia, muitas vezes a gente foi um curistério lá na cirurgia e tal, mas o que eu acho melhor do HC, sinceramente, é o fato de você rodar nas especialidades, assim, entre aspas, bem intensamente. Você consegue realmente, por exemplo, avaliar um pé diabético, saber o que é uma úlcera, você passa em ambulatório, você vai trocar muito curativo, apesar de ser ruim o processo, mas Você assim, aprende sozinho, né? muitas vezes a pouco gente aprende autodidata. sozinho, mas como tudo na vida, né? E De- Kaique, de- o que você de- achava que... De segunda a quinta você vai aprender a operar e indicar os casos de operar lá no trauma, na urgência, indicar os casos que realmente têm indicação e contraindicar os que não tem. Às vezes na sexta você acaba indicando um pouco a mais, mas aprende de todo jeito. E, Kaique, o que você achava que como ia ser? O que foi o principal baque, o primeiro baque que você teve? Conta aí. Nossa, então, quando eu cheguei, eu entrei direto no estágio do pronto-socorro, do PS Trauma. Então eu não tinha noção nem onde eu tava, eu não sabia onde que ficava o PS do HC no primeiro dia que eu cheguei. Mas... E logo de cara, assim, foi num mês que teve aquele acidente aqui em São Paulo, que mataram várias criancinhas no acidente de Suzano, se eu não me engano. Da escola. Isso. Eu tava vindo, foi na minha segunda semana de residência, em março de 2019. Eu tava meio desestimulado naquela primeira semana, e tava esperando muito, e eu só recebia negativos na primeira semana. E aí veio esse acidente, e nesse acidente eu vi o quão importante o HC estava sendo e seria na minha formação, devido à importância que tem na sociedade e à formação que a gente sai com casos complexos. Naquela ocasião era de trauma, né? Porque foi um trauma, o hospital entrou em plano de contingência por conta desses traumas, e naquele momento eu percebi que seria muito importante. Que aí foi quando eu comecei a me acalmar mais e aproveitar mais a residência. Você já queria fazer gasto desde o começo? Não, não queria fazer gastro. Eu tinha noção que na faculdade eu queria cirurgia, porque tudo que eu tinha feito era baseado em área cirúrgica, eu sabia que eu queria cirurgia. E quando eu entrei, estava já no final do R2, prestes a escolher a subespecialidade, eu não sabia o que eu queria fazer, porque eu gostava de tudo, eu sabia o que eu não queria, mas eu não tinha certeza sobre o que eu queria. E eu prestei gastro porque no fim foi, depois de muita análise, foi o que eu me identifiquei mais. Meu primeiro plantão no HC foi na UTI do trauma. UTI do trauma. Que é muito bom. Que é muito bom. Tem muito um bom. plantonista aqui da UTI do trauma. Eu trabalho lá. Ah, é? Ó, aprender a manejar um neurotrauma grave, aprender a manejar clinicamente um paciente de trauma, que às vezes assim, eu acho que assim, o grande ouro lá do HC é justamente o paciente complexo, o paciente que ninguém sabe tratar e encaminha para lá. De Minas, de interior de São Paulo, de qualquer lugar do O Brasil país, inteiro. os casos mais difíceis vão para lá, não sei o que fazer, manda pro HC.
E a gente acompanha, a gente cuida. É claro, você sonha, eu quero ser cirurgião, não sei, eu quero ficar operando o dia inteiro em pé. Mas se você faz uma cirurgia de vesícula que dura 20 e 30 minutos, as outras 7 horas você passou preenchendo papel, consultando o paciente, pedindo pré-operatório, avaliando pós-operatório, dando aula, preenchendo sumário de alta, preenchendo receita pra casa, preenchendo atestado. É papel pra cacete, porra. É muito burocrático. Não adianta sonhar em ficar em pé, cortando e costurando. Sendo que a vida real mesmo, você vai estar preenchendo papel sempre, seja como chefe, seja como residente, seja como chefe no seu consultório particular, seja como residente. Eu acho que lá você tá sempre em contato com pessoas muito inteligentes, né? Tem suas exceções, obviamente, tem pessoas ruins, mas tem muitas pessoas inteligentes, o que acaba elevando o nível, né, das pessoas. É uma prova concorrida, você estuda, então a pessoa que entra lá é teoricamente mais bem preparada. E eu acho que, apesar da parte prática mesmo, principalmente do R1 e R2, deixar um pouco a desejar muitas vezes, você sentir um pouco, queria estar operando, não estou operando, mas você acaba pegando essa mão, essa visão e aprendendo, às vezes até um pouco por osmose mesmo. Você fala, isso aqui eu não sei, esse cara sabe, eu tenho que aprender isso daqui, você vai Assim, atrás estudar. E também acho que tem uma questão de maturidade, sabia? Eu acho que quem começa no R1, a gente ainda não é tão maduro assim para lidar com determinadas situações, por mais que a gente ache que só porque a gente se formou a gente sabe tudo, a gente tem uma sensação um pouco totipotente, mas você vai vendo com os anos que eu acho que para você entrar nessa parte assim de mais complexidade, realmente, eu acho que os anos iniciais, eles pegarem mais leve, assim, com as questões, assim, que lidam diretamente com a vida do doente, assim, você ter um respaldo nesse sentido, é uma coisa até, assim, um pouco necessária no HC, né? Porque você não tem como, é impossível você A maturidade sair cirúrgica mexendo, é muito boa. você não tem como sair mexendo naquele grau de complexidade sem você ter os instrumentos, Porque entendeu? a gente tem pelo menos falando especificamente da Bahia, não sei se no Rio Grande do Norte é assim, a visão que eu tinha enquanto cirurgião geral era aquele cirurgião do interior que opera da cabeça aos pés e faz de tudo. Então a gente acha que o cirurgião geral vai sair da residência nos 2 anos, tem necessidade de fazer um apêndice e acha que vai sair fazendo tudo de tudo da cirurgia que existe, que não é verdade. Acho que hoje em dia a formação do cirurgião geral não tá mais, não é mais capacitada para isso. Acho que a gente não tem mais essa Quando finalidade, tem essa né? discussão, não, virar 3 anos, não virar 3 anos. Olha, eu não sei se sou a favor de virar 3 anos ou não virar 3. A única coisa que eu sei é que em 2 anos não se forma um cirurgião. Não. O cara ele vira A um bom formação- clínico cirúrgico, É. consegue auxiliar em cirurgia, mas o cara ir lá assinar que ele faz laparotomia exploradora, que ele faz Hartmann, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Em Sim, parte, pode até fazer, mas assim, vai estar fazendo coisa errada. Com a certeza. nossa sociedade vem disso, porque a gente acha que vai sair fazendo muita coisa e, na verdade, a gente sai preparado para fazer muitas outras coisas, que não necessariamente operar de tudo. Mas a gente está fazendo muitas coisas boas também, que a gente aprende e que a gente não valoriza. Não, e tem também estágios e estágios, né? Por exemplo, tem estágio que a gente faz de técnica cirúrgica Animal esse operatória, estágio. tem Muito estágio bom. que a gente faz de anatomia, que a gente faz secção de cadáver no centro de verificação de óbitos da capital. E, você aprende anatomia de verdade, assim, você finalmente aprende a anatomia abdominal que você achava que você sabia, muita coisa que na verdade você não sabia, enfim. E a Tem- técnica, né? No Sim. final das contas, isso conta. Sim. Nada passa... Tudo soma, né? Assim, agora que eu acabei minha formação, né? Eu tenho uma visão que a formação que o HC propõe para o aluno, né, para o residente, é excelente. Acho que eu tenho uma formação muito boa, me sinto seguro para fazer vários procedimentos cirúrgicos relacionados ao aparelho digestivo, mas é uma formação muito longa, né? Então você tem que entrar com essa cabeça, que você vai ter uma formação longa. Não adianta você querer fazer 2 anos, voltar para sua cidade e falar, não, eu estou bem formado, não vai estar mesmo, é isso que vocês falaram. Agora, se você estiver preparado para fazer 4, 5 anos, 6 anos, sai de lá super bem preparado, super especialista. É o que a gente vê, né? É o Os que nossos preceptores terminam, a gente tem um dos preceptores que foi há pouco tempo, agora virou nosso assistente do pronto-socorro do Caio e é sensacional, opera muito bem. Não vejo diferença nenhuma entre eles e qualquer outra pessoa aí. isso mesmo. Você tendo no HC, seja no HC, seja em qualquer grande centro do país, você vai estar ali na fronteira do conhecimento. Então, depois de uma formação longa de 4, 6 anos, você pode falar com segurança. Não, esse caso eu não vou operar, é melhor fazer esse caso multimetastático, metástase hepática. Eu vejo às vezes gente por aí
fazendo barbaridades. Não, vamos fazer um químio pré-operatório. Ou então, esse caso não tem jeito de operar, não, vamos embolizar o lobo direito, esperar hipertrofiar o esquerdo, fazer um hepaté em 2 tempos. Teve uma recidiva precoce. Enquanto em alguns lugares vão dizer, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Não, vamos fazer uma radioablação. Aqui pode ser feita uma radioablação, nesse caso aqui. Ou então um trauma grave que chegue lá na cirurgia geral, que eles são muito bons em trauma, com atendimento em Traumatim, modelo novo da TLS, o Traumatim, que a tomografia está ali do lado da sala de trauma, ou você escolhe que vai levar para o centro cirúrgico ou para UTI, em 15 minutos você já tem uma definição. Não, vamos fixar essa pelve, chama a ortopedia, fixa a pelve. Não, agora chama vascular, vamos fazer uma embolização aqui na pelve desse doente. Então, você está ali na fronteira do que há de melhor, seja na subespecialidade, seja onde for. Então, existe muito investimento, né, nesses hospitais, né, de diversas fontes e que acabam trazendo realmente o que há de melhor na medicina. E um pouco de paciência, um pouco de mentalidade também, que você vai ter uma formação importante e complementar durante o seu R+, né? Eu acho que se você vai, que nem o Felipe falou, assim, se você vai para o HC querendo só fazer cirurgia geral e depois cair na vida, sem querer fazer nenhuma subespecialidade, daí eu já não sei se é uma boa, realmente. Não sei, acho que provavelmente não, porque você realmente não vai ter, assim, você não vai estar habilitado 100%, mas você não vai estar habilitado em nenhum lugar, essa aqui é a grande verdade. Tem a geral avançada, né, que a gente pode trazer o Henrique para falar um pouco depois pra gente. E, o Kaique, peraí, eu vou embora, eu vou operar um caso aí. Tá. Falou. Valeu. Deixa eu te falar, o Kaique, e conta pra gente, quando foi, assim, o principal baque que aconteceu, principal decepção, assim, no R1, R2 que você teve? Fala aí, sem citar nomes. Vamos não citar nomes, acho que é importante, porque eles estão lá dentro. Eu lembro, no meu 3º dia de residência, eu tava no pronto-socorro, como eu falei, a gente teve uma cirurgia que era uma videolaparoscopia e tinha uma hérnia umbilical para ser feita e eu passar a ótica, o trocarte pelo local para poder corrigir a hérnia no final. E aí, a assistente em questão me chamou para poder fazer a herniorrafia, a hernoplastia umbilical. E ele pediu para fazer uma manobra X com a pinça, eu não sabia fazer. Aí eu falei, nossa, doutor, eu não sei fazer isso. Aí a pessoa virou para mim e perguntou, como que você não sabe fazer isso? Você já é R1. Eu estava no 3º dia de residência. Aí eu falei, não sei fazer isso. Não com o nome que a pessoa falou, que era o backhand. Tipo, nada demais hoje, mas naquela época eu não sabia que backhand era backhand. E aí eu fui nesse momento, ela me chamou de burro. E eu perguntou de onde que eu era, eu falei que era do Nordeste. E a pessoa virou, só podia ser do Nordeste, uma coisa dessa. Nossa. E meu R2 que tava comigo falou, e ainda acha que é o orgulho da mamãe. Oh my God. Nesse dia foi o dia que eu Dava um processo lindo, né? queria atirar em algumas pessoas. Deu tudo certo. Acho que todo mundo acaba passando por algumas experiências ruins, assim, né? Infelizmente. Pessoas, enfim, não vamos julgar. E deixa eu te perguntar, e quais foram os estágios que você mais gostou? Conta um pouquinho sobre os estágios, o que você fazia. Só um parênteses, é um ambiente da cirurgia, ele é meio assim mesmo. Não Assim, deveria, né? não é todo mundo que é assim. Tem Não, gente não é todo que mundo. vai lhe tratar bem, você vai tratar bem também, e vai ter Exato. na maior parte das vezes você vai ter uma convivência harmônica, mas vai ter um ou outro que vai falar alguma coisa com você, mas não é você não tem que levar aquilo pro pessoal, porque ali é o problema dela, da cabeça dela, alguma coisa psiquiátrica que a pessoa tem. Geralmente era a pessoa. Mau caráter mesmo. Isso aí tem em todo lugar. Às vezes no ambiente cirúrgico tem um pouquinho mais. Então, não dá pra levar pro pessoal. Conta Mas, dos estágios que você mais gostou. cara, sem dúvida, no R1, o estágio da técnica cirúrgica e anatomia são 2 estágios, acho que divisores de água. Quem passa no início, acho que aproveita muito mais. Porque você tá começando ali a residência e tem aqueles 2 estágios de técnica que você aprende, você faz muita cirurgia num pouquinho, com todas as especialidades. E de anatomia que você tem um cadáver para dissecar, que isso é animal, eu acho que é uma oportunidade muito boa que a gente tem. E são chefes muito bons que operam com a gente. Sabe muito bem a anatomia e a gente aprende muito bem com eles. Acho que, sem dúvida, esses estágios são divisores de água na nossa formação. Independente das especialidades. E as especialidades, eu acho que de todas a que eu mais gostei, porque, na verdade, não é nem o que eu mais gostei, é que eu tinha menos noção e saí sabendo alguma coisa, foi a cirurgia vascular.
porque eu não tinha uma noção muito boa no meu internato em Salvador, eu não tive cirurgia vascular. Então, depois que eu rodei no R1, eu desmistifiquei um pouco da disciplina e pude aprender. Acho que foi um estágio muito bom, apesar de muito pesado, né? Na sua vascular você fazia 36 ainda ou já tinha Fazia. mudado? 36/12. É porque agora mudou, né? Agora mudou. Agora mudou São muito. 60 horas semanais. A maioria dos estágios, eu acho que. Melhorou em termos de carga horária. Diminuiu. Sim, sim, diminuiu. O que você acha de diminuir a carga horária? O que você Melhorou? acha? Melhorou ou piorou? Você acha que melhora? Você acha que dá Eu pra não sei. aprender? Eu acho que, infelizmente, acho que 60 horas semanais, eu acho que não é uma carga horária compatível com a formação do cirurgião. Não é, porque a gente tem uma demanda muito grande de conhecimento e além de ter que fazer, de evoluir, prescrever, ver doente, examinar, fazer tudo, a gente ainda tem um centro cirúrgico que a gente tem que dar conta. A gente faz tudo que o clínico faz, nas 60 horas que o clínico Exato. tem, mas tem as horas a mais de De ser centro operado. cirúrgico. Então, eu acho que assim, Brincadeira. limitar essa formação por carga horária, eu acho muito pobre. Eu acho que isso vai perder conhecimento por aí. Não dá para você adquirir tudo. Com a carga horária que a gente tem, que tinha, né? Já não dava, imagine diminuindo. Eu vejo pelo R3, né? Principalmente no R3, você é dono do seu doente. Se você for querer fazer 60 horas por Não semana, dá. seu doente não vai ser mal visto, né? Vai ser mal visto. É porque também no R1 e R2, como o paciente teoricamente, tecnicamente não é seu, é do R3, você acaba que dando essa questão de 60 horas, de exigir mais, mas só vai perder. Assim, eu acho que tende a perder sim. Aham. Acho que eu concordo com você. Acho que é importante, principalmente na carreira cirúrgica. O cara meio que, infelizmente, é isso, mas Infelizmente, morar é uma no escolha que a hospital, gente né? faz, né? Não dá pra. As nossas escolhas também tem a parte tem o ônus e o bônus. Eu acho que a carga horária não deveria ser um empecilho nesse momento. É, tá bom, eu concordo. Mas também sei que alguns estágios. Lembra quando você pediu pra ir pra casa dormir, Matheus? Ah, lembro, eu tava bem cansado. Matheus pediu pra ir pra casa dormir. que Ah, eu não tava aguentava virado, já mais. tinha umas 2 noites sem dormir, era um estágio bem pesado. E aí eu Geralmente falei, é da Uro. Calma que o urologista saiu aqui, o A gente cara não pode pode se falar. defender. e aí eu pedi, não foi muito bem visto na hora, mas também não ia atrapalhar o serviço, né? Tava no limite ali, realmente. Tudo tem seu limite, né? Ainda bem que você não prestou uro, né? Mas eu acho que, e também isso, a nota conta muito, né, na prova. Enfim, eu acho que o estágio conta, mas o mais importante é a sua nota para você passar na sua prova. E pro R3, você conseguiu estudar? Como que você fez? O R2 é mais tranquilo, né? O R2 aí, nossos estágios são mais tranquilos mesmo em relação ao R1. Eu estudei sim, na verdade, eu já vinha estudando do R1 e não estudava para prova especificamente, porque eu acho que o estudo para prova, para concurso é diferente de você estudar para a vida mesmo. E eu tinha uma rotina de estudar os temas dos estágios sem me preocupar com fazer questão. E aí, quando chegou no meio do R2, por volta de julho, agosto, eu percebi que a prova estava chegando, precisava decidir, precisava estudar. Foi quando eu comecei a estudar Você realmente começou a estudar em julho. em julho por agosto. Foi quando eu me dei conta que eu precisava me dedicar mais à parte do concurso, da prova. Aham. Estava bastante concorrido, eu prestei gastro no ano passado e estava muito concorrido. E eu percebi que eu precisava acompanhar a galera, senão não ia dar certo. E foi aí que eu fiz, na época, eu fiz o HIT. Já ouvi falar. Hit? Hit, já ouvi falar. Umas aulas que tinham aí de uma galera. Hit. Já ouvi falar. Parece Geralmente bom. dá certo, isso aí deu certo. Eu comecei a fazer o HIT porque eu não tinha tempo hábil mais e não dava para poder ficar pegando assuntos de todas as disciplinas, porque a nossa prova caía tudo, eu queria passar aqui. Nossa prova cai tudo de tudo, não cai um assunto específico. Não dava para poder pegar as apostilas e ficar lendo. Então, eu precisava de algo sucinto, resumido, que pudesse me ajudar. Foram os vídeos. A velocidade 2 é muito boa, recomendo. Eu acho que. Só uma dica, um parênteses sobre Velocidade 2. Tem um plugin chamado Video Accelerator. É um plugin do Chrome que você pode acelerar até 3 vezes, 4 vezes, dependendo do professor, né? Nossa. E você pode ir e voltar 15 segundos na tecla Z. Tem lá, é bem simples de usar. É no Chrome.
Bom. Eu sempre uso pra todo vídeo. Não, o Matheus é impressionante. Ele ouve vídeo vezes 3, assim, e entende. Eu não consigo Vezes entender 3 eu acho que vezes é minha 3. capacidade. É, o Matheus, ele entende. Eu entendo por cima, assim. Mas acho que... E fiz muita questão. Eu e meu colega, o Afonso, que passou na Ouro, Aham. a gente deu plantão muito junto no final do R2, a gente imprimia todas as provas e passava o plantão, deixava o plantão com o R1 e ficava respondendo prova. Prova, a gente respondia umas 4, 5 provas num plantão. A gente ia fazendo, respondendo, fazendo e... Eu acho Deu que... certo, é bom, acho que é bom fazer prova. Não, eu concordo. Estudava muito, né? Hã? Estudava muito. Você Sim. pegou, estudava quanto dava por dia, não Sim. era isso? Você não tinha tinha 12 descanso, horas exato. livres, você estudava 12 horas. Você tinha 16 horas livres, você estudava 16 horas. Eu pude fazer esse intensivo do meio pro final, né? Aham. Eu falo para os alunos que tem gente que começa a estudar faltando 3 meses para a prova, mas estuda muito e E passa. super dá. Super Um monte dá. de gente estuda no final. Concordo. Porque a nossa rotina de estudar igual pro R1 é bem diferente na prova do R3. Você já tá numa outra fase de vida, você tem que se sustentar na maioria das vezes, tem que trabalhar para poder pagar suas coisas. Você tem que dar conta de um R2 de cirurgia geral. Então, você não tem aquele tempo todo livre. Eu acho, se você der conta, acho que super dá certo. Mas você também estudava, né? Estudava, Você estudava... Não é que eu não estudei nada nos outros anos, mas... Você estudava por onde antes? Você lia up-to-date? O que você fazia? Você Então, a gosta gente de tem up-to-date? up-to-date, eu leio muito up-to-date. E nos estágios específicos, eu estudava pelos livros da nossa disciplina mesmo. No estágio de cirurgia do tórax, a gente ganha aquele livrinho do tórax. Aham. Eu li aquele livrinho que eles dão. Que é um livro que tem em livrarias, né? É um da, livro que da tem em disciplina livraria. do tórax. Exato. O livro da disciplina de cirurgia pediátrica, que a gente tem, que também tem em livraria, acho que está na segunda edição agora, um novo. E era isso. Uhum. E as aulas da disciplina, que tinha muita aula, a gente tem muita aula online. Acaba que tem muita aula gravada, os professores dão aula pra gente, a gente vê nos plantões, aulas normais mesmo do curso da residência. E é importante, né, a gente lembrar que quem tá lá não tem nenhuma vantagem, né? Eu super achava quando eu entrei aqui, que eu falava, passei em geral agora, meu R3 tá garantido. Só que quando foi chegando a época da prova, eu vi que não tinha nada garantido, eu comecei a entrar em desespero. Não tem. E aí, não tem. Assim, eu tenho amigos que, apesar de eu falar que não, que eu passei, né, lá da Bahia, achar que eu tive acesso, eu falo, galera, não tenho, a gente não tem. E eles continuam achando que tem, porque, assim, por que você passou e ninguém passou? Teve uma prova, acho que foi da plástica, que teve 50 letras As, né? Nossa! No gabarito. Aí falaram, tudo combinado, não sei o quê. Uns comentários no Instagram eram absurdos, tipo, a galera acha que ninguém tem acesso. Mas Mano, teve ninguém gente tem. da casa que não passou, teve gente de fora que passou, teve gente de fora que Teve vários. confiou no taco e marcou as 50 As Não, e eu tive passou uma- em primeiro, sei O lá. Guilherme, É. né? O nosso. Teve um amigo meu que no final da prova ele falou bem assim, ele prestou vascular, que também teve isso, não foi? Acho que teve as primeiras 50 também foram lá. Aí no final da prova ele falou bem assim, olha, eu tinha marcado 46 primeiras A, e faltavam 4 para 50 A, eu mudei essas 4 e botei A também. E todas foram A. Não, problema da prova, né? Os Problema da caras prova. não Problema dominaram de- direito. E acho que o aluno que estava bem preparado deve ter acertado uma ou 2, 3 questões a mais por causa disso. Sim. O cara pensou, viu que era tudo A e era A mesmo, o cara marca. Eu Aí marcaria é jogo, A. né? É jogo de fazer prova, não É é jogo. basta inteligência às vezes, né? Você tem que saber fazer prova. Eu lembro quando eu prestei USP, quando fazia cursinho. A gente pegava e cada matemática eram 10 questões, eram 2 As, 2 Bs, 2 Cs, 2 Ds, 2 Zs. Normalmente funcionava isso. Então, se você tava em dúvida em uma questão e era E que faltava, você marcava E, pô, porque a chance E dava certo? Dava certo. Peguem as provas antigas aí da USP, vocês vão ver que dá certo isso daí. E uma coisa que você falou que me veio aqui na cabeça, de plantão durante a residência. Eu sei que você é um cara que dá bastante plantão, um cara trabalhador, né? Eu tô noivo. O Você cara dava plantão legal desde o internato, eu fiquei sabendo, saiu a notícia na Bahia. Não, Mentira não. essa parte. Mas o Kaique ficou rico na residência. Caraca, conta aí. Conta aí pra gente como que era a sua vida de plantão. Porque eu acho que uma coisa boa da residência da USP, do HC, é que
a princípio não é uma residência puxada, né? Tem muitas piores, Carga com horária certeza. tem muitas piores. muitas Tem piores. Eu tenho várias. amigos que fazem em outros locais que é muito pior que a nossa. Aham. De carga horária, né? De carga horária. Concordo. Acho que tem algumas residências, o cara vive mesmo no hospital. Chega segunda e sai sexta-feira do hospital. Sim. E a gente não, né? Mesmo quando não respeitava 60 horas. Agora, não sei muito bem como estão todos os estágios, mas vários estágios estão tentando respeitar 60 horas. Tem que respeitar, a princípio. Mas na nossa época mesmo já era uma residência mais tranquila. Eu lembro que eu mesmo dava alguns plantões, obviamente depois a gente começou a fazer questão do Match Coffee e só ficou fazendo questão do Match Coffee. Dá mais dinheiro, né, geralmente? Que isso? Dá mais trabalho, dá mais trabalho. Mas eu acho que dá pra dar bastante plantão. Como Dá que pra foi trabalhar, a sim. sua... Então, ano passado a gente teve a questão da pandemia, né? Então, isso apareceu mais oferta de emprego que estava tendo na cidade por conta da pandemia. E a gente aproveitou. Minha noiva, ela é médica, então ela faz anestésio, então ela é R3 de anestésio. Quando eu precisava sair mais cedo ou chegar mais tarde, ela geralmente me cobria nos plantões, porque a gente dava plantão junto, na mesma UTI ou no mesmo hospital, e dava muito certo. Então eu dei muito plantão de UTI. Eu não dava plantão de porta, a maioria dos plantões que eu dava era de UTI. E cirurgia mesmo eu não dei nenhum no R2. Eu não me sentia preparado para sair dando plantão de cirurgião. Eu fui dar plantão de cirurgião agora, depois que eu entrei no R3, que aí já me sinto ok. Mas era muito plantão de UTI mesmo, e eu acho que é bom. Eu acho que o cirurgião, dentro de um ambiente de UTI, ele tem muito a acrescentar, principalmente no âmbito de procedimentos e nessa parte prática. Acho que faz parte. E a própria residência te dá uma mão de UTI, né? A gente tem vários estágios em UTI. Acho que isso também te dá uma mão. Então é isso. Dá para trabalhar, não é uma residência que você não tem horário para trabalhar. Se você precisa se sustentar, você vai conseguir sustentar trabalhando por fora, sim. E, Kaique, qual que foi o estágio que você menos gostou da residência? Nossa, problemas agora aí. Não. Então, eu acho que assim, o que eu menos gostei geralmente foi menos produtivo, o que menos me acrescentou. Apesar de o nome do estágio parecer que você vai aprender muita coisa no ambiente de cirurgia geral, eu acho que o estágio da parede abdominal, que é um estágio que a gente tem no R1, foi pra mim, não diria inútil, mas eu aprendi algumas coisas, mas eu esperava muito mais do estágio. É um estágio muito vago, que se eu não me engano, acho que vai até sair da grade do R1, nessas novas mudanças daí. Que eu não fiz nada, assim, eu fiz 2 hérnias, e foi um estágio bem vago, que eu não consegui aproveitar muita coisa. Acho que foi por conta disso, não porque era ruim de outras coisas, mas por falta de proveito. Talvez a culpa era minha também, não sei. Mas acho que Outro dia até eu fui operar um mutirão com o Matheus. Aí a gente operou 5 hérnias, né? Uhum. Até falei pra ele, 5 cada uma, não foi? Uhum. Aí eu falei pra ele, Matheus, eu operei mais hérnia hoje do que eu operei no Não. estágio todo da parede. Exato. Não é que não tem Foi. hérnia. Mas gente a formação é boa, porque a gente não esquece de algumas coisas, né? não esquece. Os caras ficam o tempo inteiro falando isso na cabeça. Porque, apresentam um monte não, de sabe o que é? coisa. Porque lá a gente pega aquelas hérnias do tamanho de uma melancia. Então. Sei lá, não tem nem fruta pra descrever aquelas hérnias. Que vai até no joelho, que tem que fazer, tem que Pneu fazer peritônio pneu Você progressivo. fica fazendo isso na enfermaria o dia inteiro. Você Aí você vai aprende no algumas coisas mutirão, complexas, né? Exato, você aprende muito Você vê o chefe operando a melancia, você ajuda ali. Aí quando é pra operar um limãozinho, uma uva, fica mamão com pera. Mas é verdade. Boa. O que mais? Que mais? Pior estágio. Olha, tem uma coisa que falam que é verdade, que realmente no R1 e no R2 você não opera tanto. Você vê muito, você aprende. Mas no R3, uma coisa que Carol falava, não se preocupe, no R3 você vai operar até a mão cair. Até vai ficar dormente, a mão vai cair. E realmente eu comecei pelos CESP, Estudo do Câncer, no R3 da Gastro. E no primeiro mês foi muita cirurgia, assim. Eu operei, acho que no mês mais que tinha operado os 2 anos. Sim, com certeza. Eu passei pelo Já passou pelo Caio, Eu passei né? pelo Caio, que é o nosso estágio de emergências oncológicas. Eu operei 50 cirurgias em 6 semanas. Então, assim, cirurgias mais variadas doentes possíveis. Complexos, doentes Doentes graves, padrões, desnutridos, HC. Então, oncológicos avançados, né? foi muito bom, é muito bom. Por isso Eu acho que no R3 vale a pena. Eu acho que tudo vale a pena. Assim, no final. Tanto é que depois desse mesinho no ICESP, eu comecei a pegar plantão tranquilo, assim.
plantão de cirurgia e resolvia tranquilo as coisas, porque, sei lá, tem uma bagagem que você leva de indicar, de contraindicar, e a questão técnica, você não demora muito a pegar, né? Concordo. E é isso, né? A formação, acho que de todos os hospitais terciários grandes, né? A formação é uma formação longa. Acho que quem é interno, quem está pensando em prestar cirurgia, tem que ter isso na mente. Se você vai prestar no hospital terciário, que vai ser uma formação mais sólida para sua carreira, com certeza você vai ter acesso às melhores informações, ao melhor conteúdo, a melhor conduta médica, discussão. Nos hospitais terciários maiores do Brasil, você vai ter acesso a isso. Mas é uma formação mais longa. Você tem que fazer um R+, tem que se planejar para fazer uma especialização. E depois, quem sabe, fazer um fellow, alguma coisa. Porque, principalmente quem vai ficar aqui em São Paulo, né, que é muito concorrido, quanto mais especializado você conseguir ser, melhor. Sim. Né? Acaba sendo melhor. Quem for mais pro interior, pra praia, né, Matheus? Quem quiser morar na frente do mar... Aí você vai operar de tudo e é um outro estilo de vida, né? São Paulo é caro. Eu tô morando no litoral, pago a mesma coisa num apartamento de 30 metros quadrados que eu pagava em São Paulo. É triste isso. De frente pro mar, né, Matheus? Tem uma vista boa. Quem pode, pode. Mensagens finais aí, Kaique. Mensagens finais, eu acho que isso que você falou, acho que ter noção do tempo e da necessidade da formação é muito importante. Eu não tinha essa visão, por isso que eu ia fantasiado. Eu achava que com 2 anos teria que ser um cirurgião, na verdade, que sabia fazer tudo da cabeça aos pés, quando na verdade não é essa a realidade. Se você não precisa disso para você ser um bom, excelente cirurgião. Eu acho que isso acho que é o mais importante, assim, que eu aprendi à base de muitas porradas durante a residência, mas a mais importante é isso, é ter noção do tempo, que o tempo te forma com qualidade. Não necessariamente a quantidade vai te formar um bom cirurgião. Boa. Bom, Kaique, obrigado aí pela participação. Ganhou sua caneca, Vai hein? ganhar Vai levar a Essa caneca pra caneca eu casa. tava há muito tempo querendo a caneca dessa. Ele ficava falando, quando você vai me dar a caneca? Você me encontrava no hospital, e a minha caneca? Se você também quer a sua caneca, deixa aqui nos comentários, se você estiver vendo no YouTube, temas importantes e por que você deve ser entrevistado, por exemplo, que a gente, se for um tema legal, a gente chama aqui, você vai ser entrevistado e ganha sua caneca também. Bom, Ou, principalmente, passa na prova, tudo passa na prova, a gente também vai chamar. valeu, Kaique. Obrigado, gente. Foi um prazer. Abração. Tchau, gente. Até a Tchau. próxima. Se você gostou, também indica para os seus amigos, colegas, se você está ouvindo do Spotify, do Deezer ou qualquer plataforma de podcast, indique, compartilha, deixa um comentário que ajuda bastante aqui no nosso trabalho, tá bom? Obrigado, até a próxima. Obrigado, Valeu. Kaique.